A escravidão. A palavra em si já carrega um peso imenso de sofrimento, injustiça e desumanidade. É uma mancha na história da humanidade, um sistema que projetou uma sombra longa ao longo de milénios, das primeiras civilizações até os dias de hoje. A instituição da escravidão explorou e desumanizou milhões de pessoas. Compreender suas raízes e sua presença persistente é crucial para reconhecer seu impacto duradouro e trabalhar para sua completa erradicação. Ao longo da história, forças poderosas buscaram justificar a escravidão. No entanto, em sua essência, a escravidão representa uma negação brutal dos direitos humanos básicos. Este ensaio investiga a fundo a história da escravidão e suas consequências devastadoras. Exploraremos os horrores do tráfico transatlântico de escravos, a ascensão inspiradora dos movimentos abolicionistas e a dura realidade da escravidão moderna. Por fim, examinaremos os esforços globais em andamento para combater este flagelo e a responsabilidade coletiva que temos. As origens da escravidão estão profundamente entrelaçadas com o surgimento da própria civilização. Na antiga Mesopotâmia, a escravidão já era uma prática bem estabelecida. A servidão por dívidas era comum. O Antigo Egito dependia do trabalho escravo. Os escravos eram utilizados na agricultura, na construção e no serviço doméstico. Eram considerados propriedade. Os grandes monumentos dos faraós se erguem como lembretes do custo humano do trabalho forçado. Na Grécia Antiga, a escravidão era parte integrante da economia e da sociedade. Atenas dependia do trabalho escravo. Filósofos como Aristóteles tentaram justificar a escravidão. O Império Romano institucionalizou a escravidão. Os escravos romanos trabalhavam em minas, plantações e casas. O tratamento brutal dos escravos na sociedade romana era bem documentado. A Idade Média testemunhou uma mudança na natureza da escravidão, embora tenha continuado sendo uma instituição difundida. Na Europa, surgiu o feudalismo, um sistema hierárquico onde os servos estavam presos à terra que trabalhavam. Embora tecnicamente não fossem escravos, os servos tinham liberdade limitada e eram obrigados a fornecer trabalho e bens aos seus senhores. O mundo islâmico, durante sua expansão, desenvolveu seus próprios sistemas de escravidão. O comércio islâmico de escravos, embora sujeito a certas diretrizes religiosas e éticas, facilitou o movimento de escravos da África, Europa Oriental e Ásia Central. Esses escravos desempenharam diversos papéis, desde serviçais domésticos até soldados. Na Ásia, diversas formas de escravidão e trabalho forçado persistiram. O sistema de castas da Índia, por exemplo, incluía grupos relegados à servidão hereditária. A China praticava formas de servidão por contrato e escravidão penal. Apesar das variações na prática, o princípio subjacente de que um ser humano possuía outro persistiu. O tráfico transatlântico de escravos, que surgiria nos séculos seguintes, projetaria uma sombra ainda mais escura sobre a história da escravidão. O comércio negreiro, um novo mundo edificado sobre a escravidão. O tráfico transatlântico de escravos se ergue como um dos capítulos mais abomináveis da história da humanidade. Impulsionadas pela demanda insaciável por mão de obra nas Américas recém-colonizadas, as potências europeias, em especial Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Países Baixos, se envolveram na captura, transporte e escravização sistemática de milhões de africanos. A passagem do meio, a jornada traiçoeira através do Oceano Atlântico, era um verdadeiro pesadelo para aqueles que se amontoavam nos porões dos navios negreiros. Doenças, desnutrição e tratamento brutal eram um lugar comum, resultando na morte de inúmeros africanos antes mesmo de chegarem às Américas. Ao desembarcarem, os africanos escravizados eram submetidos a uma vida de trabalho forçado em plantações que produziam culturas como açúcar, tabaco, algodão e café. As condições eram brutais, com longas jornadas de trabalho, castigos severos e pouquíssima consideração por sua humanidade. A riqueza gerada por essas plantações
impulsionou as economias das potências europeias e contribuiu significativamente para o desenvolvimento das Américas. Vozes da liberdade, a abolição e suas consequências. O século XVIII testemunhou o surgimento dos movimentos abolicionistas que desafiaram a moralidade e a legitimidade da escravidão. Pensadores iluministas como John Locke e Jean-Jacques Rousseau defenderam os direitos naturais e a igualdade humana. Na Grã-Bretanha, figuras como William Wilberforce lideraram a luta contra o tráfico de escravos. Nos Estados Unidos, o movimento abolicionista ganhou força com figuras como Frederick Douglass, Harriet Tubman e Sojourner Truth. A Guerra Civil Americana culminou na abolição da escravidão com a proclamação da emancipação e a 13ª Emenda. No entanto, o legado da escravidão persistiu, projetando uma sombra duradoura. As leis de Jim Crow impuseram a segregação racial e a discriminação contra os afro-americanos. As desigualdades econômicas e sociais persistiram, e a luta por justiça racial continua até os dias de hoje. Grilhões modernos, as novas faces da escravidão. Apesar da abolição formal da escravidão na maior parte do mundo, milhões de pessoas ainda estão presas em formas diversas de escravidão moderna. O tráfico de pessoas, o trabalho forçado, a servidão por dívidas, o casamento forçado e a exploração do trabalho infantil são manifestações contemporâneas desse antigo flagelo. A Organização Internacional do Trabalho estima que mais de 40 milhões de pessoas são vítimas da escravidão moderna. Muitas vezes, essas pessoas são atraídas por falsas promessas de uma vida melhor, apenas para se encontrarem presas em situações de exploração, com poucas esperanças de escapar. A economia globalizada, com suas complexas cadeias de suprimentos e a demanda por mão de obra barata, cria condições propícias à exploração. Indústrias como a agricultura, a construção, a manufatura e o trabalho doméstico são particularmente vulneráveis às práticas da escravidão moderna. Uma luta compartilhada, o rumo a um mundo sem escravidão. A luta contra a escravidão está longe de ter chegado ao fim. Ela exige um esforço global conjunto para enfrentar as causas profundas da escravidão moderna, incluindo a pobreza, a discriminação, a falta de acesso à educação e a aplicação inadequada da lei. Organizações internacionais como as Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho e diversas ONGs estão trabalhando para combater a escravidão moderna por meio da legislação, campanhas de conscientização, serviços de apoio às vítimas e esforços para desmantelar as redes de tráfico. Os consumidores também têm um papel crucial a desempenhar ao exigir transparência e práticas de abastecimento ético das empresas. Ao apoiar empresas comprometidas com práticas trabalhistas justas, os consumidores podem ajudar a criar um mercado que não se beneficie da exploração. O caminho para um mundo livre da escravidão é longo e desafiador. Exige um compromisso coletivo com a justiça, a igualdade e a dignidade inerente a todos os seres humanos. Ao aprender com os erros do passado e combater ativamente as formas modernas de escravidão, podemos nos esforçar para criar um futuro no qual cada indivíduo esteja livre da exploração e tenha a oportunidade de viver uma vida digna e com respeito. Obrigado por assistir. Agora curta, comente, siga-nos para mais episódios e compartilhe este vídeo. Até a próxima. Magic World by RGP Films.